Oi, boa tarde. Meu nome é Giovana de Carlo Nascimento Placidino. Eu sou uma das integrantes do projeto do Arena em relação aos estudos do Enem. E a minha proposta no caso, seria o plantão de dúvidas referente à matemática na parte das noções básicas de estatística. Então, só para vocês entenderem como que vai ser mais ou menos, na estatística, o que mais cai no Enem é bem o inicial da parte de estatística, que é média, que ela vai se dividir em média simples e média ponderada, a moda, a mediana e o desvio padrão. Hoje, o que eu trouxe para vocês foi um exercício de média ponderada, que é a questão 161 do Caderno Azul, que está disponível no Enem 2019. No site do INEP, dá para baixar todas as provas anteriores do Enem, e essa foi uma das questões que eu peguei lá do site do INEP. A questão começa dizendo o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, ele dispõe uma tabela. A tabela está disposta em quantidade de garrafas fora da especificação por dia e as quantidades de dias observados. Então, mais ou menos interpretando a tabela, em 52 dias, dos 60 dias que eles observaram, 0 garrafas estavam fora das especificações. Em 5 dias, tinha uma garrafa fora da especificação. Em 2 dias, tiveram 2 garrafas fora da especificação e em 1 dia, tiveram 3 garrafas fora da especificação. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado e daí ele disponibiliza 5 possíveis resultados. Antes de começar a falar do exercício em si, da resolução, a gente tem que entender o que é a média ponderada. A média ponderada ela é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Então, vamos tentar entender o que é tudo isso. A média ponderada ela trabalha com os valores e os pesos de cada valor. Então, considerando que aquele valor se repete por uma quantidade X de vezes. Então, por exemplo, no exercício. Vamos voltar aqui no exercício. Então, em 52 dias, o valor que se repetiu foi o valor 0. Em 5 dias, o valor que se repetiu foi o valor 1. Então, ele trabalha com o somatório das multiplicações entre esses valores e os pesos. Então, a fórmula seria basicamente essa fórmula que eu coloquei aí embaixo, que é o valor 1 vezes o peso 1, mais o valor 2 vezes o peso 2, mais o valor 3 vezes o peso 3, mais o valor x vezes o peso x e assim por diante. Tudo isso dividido pelo peso total, então seria pela quantidade de dias analisados. Então, o valor é o valor que é dado e o peso é quantas vezes aquele valor aparece, que poderia até ser considerado uma moda. Então, vamos aplicar esse conhecimento com um exercício, então. A quantidade de garrafas fora das especificações por dia seria o nosso valor, e a quantidade de dias seria o nosso peso. Então, a gente colocando isso na nossa fórmula, ficaria 0 vezes 52, 1 mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E a parte de baixo, o denominador, seria a soma desse peso, que é a somatória das quantidades de dias analisados, que seria 60. Resolvendo a conta, ficaria 12 sobre 60 e o valor dá 0,2. Mas o que isso significa? É importante a gente saber o que significa para a gente saber o que a gente tem que analisar. Então, deu 0,2. Então, significa que a média de garrafas fora da especificação no período considerado de 60 dias é igual a 0,2. Então, com isso a gente já pode notar que se desse algum valor muito distante,
Seria estranho, né? Porque os valores realmente que a gente obteve foi muito pequeno. Se a gente for pensar que 52 dias teve o valor zero, então a gente já tem que observar que tem que dar um valor pequeno, um valor inferior. Então, a gente poderia até considerar que em 60 dias, a cada dia 0,2 garrafas estavam fora da especificação. Então, se desse um valor muito alto, a gente já poderia achar estranho, dar um passo para trás, né? E pensar, como que pode ser isso, sendo que a maioria dos dias analisados, o valor foi zero? Então, é importante a gente saber o que significa. Então, é uma questão que ela foi considerada de nível fácil, tá? As questões normalmente de noções de estatística, elas são mais ou menos baseadas dessa forma, elas são desenvolvidas dessa maneira, tá? Moda, o que se vê mais é média aritmética, que o mais cai, e a média ponderada seria um nível um pouquinho mais difícil da média aritmética, então já dá até para ter uma noção do que é a tal média aritmética, que daí a gente pode falar mais para frente também. Então, geralmente é isso que mais cai, tá? Em referente a noções de estatística, é bem o início da parte estatística e a gente pode verificar que os exercícios normalmente eles são classificados nessa área entre fácil e médio. Geralmente não tem exercícios difíceis nessa parte e eles somam uma boa parte ali do Enem, então é um pontinho já garantido, tá? E eu deixei aqui no final uma frasezinha para vocês, que é pra gente realmente neste momento, pra gente persistir mesmo, porque a gente sabe que é difícil, mas então essa frase do Charles Chaplin, ele fala: a persistência é o caminho do êxito. Então eu deixei essa frase aí para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que tiver, pode me procurar. Meu nome é Giovana de Carlo, como eu já disse, e eu vou ficar à disposição de vocês até aí o período do Enem, para que vocês obtenham bons resultados aí na parte de noções de estatística, tá? Muito obrigada!